Voltamos com Gente.com, hoje recebendo Ângelo Ismanhoto, que é um grande mestre da música indiana aqui no Brasil. E nesse breve intervalo ele já me contou uma outra curiosidade sobre o sarod, né? A gente olha e imagina que é um instrumento super antigo, música clássica indiana, Sim. e não é bem... A estética e a música clássica da Índia se manteve e tem a mesma forma, né? Isso é uma das questões hoje em dia que eu insisto nisso, porque é uma música que toca muito ao ser humano, entende? Fica muito do questões humanitárias, né? Ela trata de valores humanos, né? Não tem muita coisa comercial dentro. Bom, Sim. agora o sarod, esse sarod que eu estou usando, ele é de 1920, esse modelo, com número de cordas, né? 25 cordas, Olha só. as cordas simpáticas e tudo isso. E eu tive a graça de ter aula com o filho do construtor desse instrumento, que é o Ustad Ali Akbar Khan, que faleceu agora em 2002, mas é um instrumento recente na música indiana. Ô, Ângelo, uma outra coisa curiosa, eu estava pensando aqui, são músicas, eu falei acordes calmos, né, mas são músicas muito longas, é uma proposta totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no mundo ocidental, quando se fala em música, né? Você tem que entrar, mas não é de meditação, né, o que você faz. Você pode usar como música para meditar, mas a intenção dela não é fazer as pessoas meditarem, porque essa forma musical do raga, ela era tocada pelos músicos para os marajás. Os marajás mantinham os músicos nos seus castelos, né? Nos seus palácios, aqueles palácios enormes e tal. Então, tem o Akbar, o grande, ele chegou a ter 100 músicos morando. Ele tinha músicos de todas as partes da Índia, músico árabe, músico persa, músico, tudo isso. E como é no norte da Índia, tudo isso se misturou e deu nessa forma. Então, o raga é simplesmente arte musical. Quanto tempo chega a durar uma única canção? Aí depende do músico. O músico pode fazer 2 horas, 3 horas. 2 horas tocando? São 3 partes, né? Uma parte muito lenta, que é o começo, que se chama o alap, que significa mais ou menos a imaginação, quer dizer, quando você expõe todo o sentimento. É o que eu fiz aqui, né? Eu fiz só dei um gostinho das notas, que depois eu vou usar para construir o tema da Terezinha. Entendeu? Depois eu vou Vamos já puxar essa Terezinha, porque a gente já falou disso 2 vezes, aliás é um aspecto muito bacana do seu trabalho, de você estar trazendo, introduzindo a nossa cultura do Brasil, as nossas cantigas de roda, tão enraizadas na nossa história. Faz parte da minha história, né? Índia. Então eu utilizo a forma e a estética da música indiana para contextualizar as nossas cantigas, né? Então eu fiz aquele pequeno alap explicando, aí tem a hora que a gente chama o jor, que seria quando a gente põe um tema, e depois a gente brinca com aquele tema. Então o tema aqui seria, eu faço um tema antes. Lindo, lindo, lindo. E várias cantigas você já fez. Tu começa a usar as notas da cantiga para fazer improvisações, e aí depois de um tempinho a gente volta no tema. Então, brinca com as notas e volta. Então o raga é uma performance musical. Toda vez que eu vou tocar,
basicamente o tema é fixo, mas o resto é tudo improvisado. A gente Isso é faz na muito hora. interessante, né? Você tem que estar muito bem, tem que deixar fluir, né? Cada É, apresentação ela e é única e não dá para repetir a não, a mesma, gente né? a intenção às vezes a gente consegue, mas as melodias tudo é bacana que a gente sempre está. Eu digo assim, tem um aluno meu que é surfista, e eu digo, Aham, você sempre está procurando uma onda mais melhor, maior, mais aham, bonita, mais longa e tal. A gente num raga é como se a gente cada concerto a gente tivesse à procura dessa mesma onda, né? sim. Ah, hoje eu fiz uma melodia bonita, hoje eu não fiz, não tive tanta inspiração. Agora, aquela questão da música durar muito tempo é que a gente precisa para a gente ir também como músico, porque a gente é compositor e intérprete, né? Tá. Então a gente tem que é, esse tempo Para se preparar, é quase como e se vai fosse entrando aos poucos, não é um pouco... isso, porque no começo não tem ritmo nenhum. Quando entra o tema tem um ritmo, e depois tem um final que a gente chama jala, que a gente faz um outro teminha assim, só para fechar com o ritmo. Ó. Que é Isso, quando entra a tabla, depois que nesse parte final a tabla entra a percussão, e aí a música fica bem. E aí a gente gente, é termina. muito lindo isso. É bacana para ter a experiência de você ficar mais ou menos 40, 50 minutos sem fazer nada. Quer dizer, não é sem fazer nada, é ouvindo, né? Ouvindo, e até dentro dessa proposta de você ficar 40, 50 minutos só ouvindo, o Ângelo está com uma ideia nova aí, que é, imagina você assistir um concerto de música clássica usando óculos escuros. Então a gente vai fazer mais um intervalo e volta contando que história é essa, que aliás não é novidade daqui não, né, Ângelo? Já Não. tem gente avançando nessa proposta na Europa, isso ó, não é nada novo por lá. A gente já volta contando para você.